pessoal do Periscope, tudo bem? Boa noite para todos. Hoje um Periscope um pouco diferente. Na verdade, como eu anunciei nas redes sociais, no Periscope de hoje eu vou travar um debate com o meu amigo Gabriel Habib. Um debate envolvendo execução penal provisória, o cabimento da execução penal provisória, quais as consequências, se é algo constitucional ou inconstitucional, como ficou o Supremo. E quando a gente fala em debate, nem sempre isso vai gerar uma divergência entre mim e o Gabriel. Podemos chegar a temas que nós concordamos. Eu quero anunciar como vai ser o debate. O debate vai ser da seguinte maneira. Eu vou fazer uma exposição rápida a respeito do HC 126292 e a possibilidade de execução penal provisória, depois do julgamento de segundo grau, colegiado de segundo grau. Aí eu faço essa rápida explanação e eu coloco uma questão controvertida que o Gabriel vai responder. O Gabriel responde da maneira como ele entende, dando os seus fundamentos, e aí o Gabriel devolve uma pergunta para mim. Aí é minha réplica. Eu vou responder a pergunta do Gabriel e eu vou terminar a minha réplica formulando mais uma pergunta para o Gabriel. E o Gabriel fará o encerramento. Então, esse debate vai ter 4 partes. Eu falo, depois o Gabriel, aí vem para a réplica e o Gabriel encerra com a tréplica, tá ok? É uma maneira nova de nós estudarmos aqui com vocês no Periscope. Quero agradecer o Gabriel por ter aceitado o convite. Aí começamos a entabular de que forma seria esse debate, ficou muito legal. Vocês saem ganhando com isso. Aliás, alguns alunos me falaram, Rogério, nossa, um debate pelo Periscope, isso é inédito, né? Será que outros vão copiar? Não, não vão copiar. Se for interessante, eles vão fazer a mesma coisa. Isso não é copiar. Isso é, se for interessante, eles vão fazer a mesma coisa. E fazendo a mesma coisa, sabe quem ganha com isso? Você que está estudando, você acadêmico, você concurseiro, você profissional que quer ver um debate em questões importantes como essa nas redes sociais. Tá ok? E eu tenho certeza que daqui a pouco nós vamos ver debates de altíssimo nível. As redes sociais permitem debates como esse. Eu, em São Paulo, discutindo com o grande Gabriel Habib, lá do Rio de Janeiro. Tá bom? Então vamos diminuindo um pouco as mensagens, diminuindo um pouquinho as mensagens. Estamos com quase 1000 pessoas ao vivo. Vamos diminuindo um pouquinho as mensagens. E eu quero começar o tema então. Vamos lá. O Gabriel já está presente, ó. Depois que eu terminar o primeiro vídeo, o Gabriel vai dar 1 minuto e ele vai começar a explanação dele. Então, se você não segue o Gabriel, nesse 1 minuto você corre e siga o Gabriel no Periscope, senão você não vai ver a parte 2. Aí volta a parte 3 comigo, a parte 4 com o Gabriel, tá bom? Então, diminua um pouquinho, por favor, vamos diminuindo as mensagens. Peço a todos para diminuir as mensagens, para não ter erro e não travar esse vídeo, tá ok? Aquele que não sabe qual é o Periscope do Gabriel Habib, quando eu terminar o meu vídeo, vá rapidamente ali nas pessoas que eu sigo e logo você vai encontrar o Periscope do Gabriel Habib, tá ok? Então, não se preocupem. Quando eu terminar o meu primeiro vídeo, vocês vão ter 1 minuto para entrar nos meus seguidores e lá está ou Gabriel Habib. Então diminuo, por favor, diminuam para eu começar a explanação. Vejam, antes do julgamento do HC 126292, era tranquilo nos tribunais superiores, todos, aliás, fomentados por decisões reiteradas do STF, era tranquilo, de que no direito penal, processual penal, não era possível execução penal provisória, basicamente em face de um princípio, o princípio da presunção de inocência, tá ok? Princípio da presunção de inocência. O que os tribunais admitiam, súmula 716 do STF, por exemplo, resoluções do CNJ, o que os tribunais permitiam
era para o condenado provisório preso, isto é, que está recorrendo sem direito à liberdade, eles permitiam a expedição de guia de recolhimento provisória para que este condenado provisório preso já pudesse antecipar benefícios de execução penal. Então eles nem encaravam isso como uma execução penal provisória por conta do princípio que eu já mencionei, princípio da presunção de inocência. Eles entendiam que esse condenado provisório preso, que não tinha o direito de recorrer em liberdade, poderia ser objeto de antecipação de benefícios de execução penal. Ok? Joia? Então agora vejam, assim estava a jurisprudência até o julgamento do HC 126292 do STF, que eu não tenho dúvidas de que está muito influenciado pelo momento que nós vivemos, o clima que nós vivemos de lava-jato e etc. O que decidiu o STF basicamente nesse HC? Decidiu o seguinte: a partir do momento que o tribunal, seja o Tribunal de Justiça, seja o Tribunal Regional Federal, seja o Tribunal Regional Eleitoral, a partir do momento que o tribunal decidir confirmar a condenação por órgão colegiado, já é possível a expedição da guia de recolhimento provisório, mesmo para o condenado solto. Em resumo, a pessoa foi condenada em primeiro grau, recorreu solta, o tribunal confirmou a condenação por órgão colegiado, mesmo que ele tenha impetrado, ingressado, ajuizado recurso constitucional, recurso especial e recurso ordinário, não tendo estes recursos efeito suspensivo, o tribunal que confirma a condenação já pode expedir o mandado de prisão. Rogério, mesmo para aquele que recorreu solto? Sim. E quais os grandes fundamentos que se extrai da leitura desse julgado? Que enquanto você não é condenado em primeiro grau, deve-se presumir sua inocência. Princípio da presunção de inocência. Você recorre. Enquanto o tribunal não confirma a sua decisão, não confirma a decisão condenatória, continua sendo presumida a sua inocência. Mas a partir do momento que o colegiado confirma aquela condenação, você não tem mais como presumir o condenado inocente. Você só não pode presumi-lo culpado. Então há uma inversão. O princípio da presunção de inocência cede espaço para o princípio da presunção de não culpa. Aliás, questiona-se se o Brasil respeita efetivamente o princípio da presunção de inocência. Porque se o Brasil respeita o princípio da presunção de inocência, como é que eu vou admitir prisão temporária em alguém? Então reparem, até o julgamento pelo tribunal, presume-se a sua inocência. A partir do momento que o tribunal condena, confirmando condenação, eu não presumo mais sua inocência, eu só não posso presumir sua culpa. E se eu não presumo mais sua inocência, eu só não posso presumir sua culpa, acaba ficando legitimada a execução penal provisória. O STF diz o seguinte: se com a condenação de segundo grau você já cai na ficha suja, por que não permitir execução penal provisória? Então agora eu quero saber do professor Gabriel Habib. Primeiro, o que o Gabriel pensa do HC e do espírito que tomou o HC 126292. E se o Gabriel Habib concorda que o Brasil, na verdade, não adota e nunca adotou o princípio da presunção de inocência. Nós sempre trabalhamos com o princípio da presunção de não culpa. Eu quero saber a opinião
do professor Gabriel Habib. É aqui, então, que eu remeto vocês para o Periscope do Gabriel, que daqui 1 minuto vai fazer as suas ponderações, responder essa minha pergunta e devolver outra pergunta. Então, até já. Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo entrando? Vamos lá. Desafio aceito, uma discussão saudável. Todo mundo sabe o que o Supremo disse naquele HC. Eu e o professor Rogério Sanches queremos levar a discussão para outro campo que até hoje ninguém tocou. É claro que uma decisão, ela gera muitos efeitos, sobretudo quando ela revisita uma posição anterior. A gente quer levar a discussão, não para vir aqui dizer, olha, o Supremo disse que agora, isso já passou, todo mundo já sabe, tem 1 milhão de vídeos sobre isso. A gente vai fazer o que agora? Já que todo mundo já sabe o que o Supremo disse, nós queremos levar a discussão para outro campo, um terreno que ainda ninguém entrou. E aí, visto isso, nós pensamos em várias hipóteses. É uma discussão muito interessante, é uma novidade, e esperamos, como o professor Rogério falou, que os outros professores façam também, porque tudo que nós pudermos fazer para beneficiar vocês alunos, que nos assistem, que estão na luta para passar no concurso, nós vamos fazer, tá bem? O professor Rogério colocou muito bem colocado a questão da presunção de inocência, de não culpa, ou seja, eu presumo o réu inocente, ou presumo ele não culpado? Será que eu posso ter uma presunção de inocência após uma decisão confirmatória em colegiado? O Supremo passou por isso. Inicialmente, a pergunta do professor Rogério é a seguinte: o Brasil respeita essa presunção de inocência? A gente sabe que a Constituição dispõe em presunção de inocência. Mas o que na verdade acontece é uma presunção de não culpa. Por quê? Invariavelmente, nós temos que trabalhar com não culpa. Você é presumido inocente? Você é presumido inocente. Mas quando há uma decisão em segunda instância, disse o Supremo, a presunção é de não culpa. Isso está lá, não é? Qual a diferença? Perguntaram. E aí, englobando a resposta à pergunta do professor Rogério. Se você disser presunção de inocência, o que é ser inocente? É a pessoa ser inocente, como o nome sugere. Se ela é inocente, você não pode admitir em momento nenhum nenhuma restrição de um direito seu. Agora, se eu presumo a pessoa não culpada, não digo que é inocente, mas também não vou dizer que não é culpada. A questão está pendente de análise judicial. Eu posso decretar uma prisão temporária, não é? Eu posso ter uma busca e apreensão. O sistema jurídico brasileiro, se você reparar bem, professor Rogério, ele trabalha com presunção de não culpa. Porque, vejam, dou-lhes um exemplo. Suspensão condicional do processo. Né? A lei do GCRIM, no artigo 89, diz: se o autor do fato estiver sendo processado por outro crime qualquer, já não cabe a suspensão. Isso é uma restrição de direitos. Se eu disser que ele era absolutamente inocente, eu teria que conceder a ele a suspensão do processo. Mas a própria lei diz, olha lá, se ele está sendo processado, já não cabe a suspensão, não cabe o sursi processual. Então o sistema, ele trabalha sim com presunção de não culpa, tá bem? E essa questão, essa distinção é importante, não é uma questão meramente terminológica, um jogo de palavras. Isso é importante. O réu, ele processado, ele pode sofrer restrições. Então não posso dizer que ele é absolutamente inocente, tá bem? Muito bem. Então eu acho que, na verdade, a gente trabalha... Tá travando, pessoal? Tá travando? Responde alguém, por favor. Está travando? Vamos lá, me respondam, por favor. Voltou? Vamos lá, pessoal. Travou ou não travou? Então vamos parar de mandar mensagem, que aí, de repente, não trava mais. Tá bem? Vamos lá. Então, a questão é essa. Então, o sistema trabalha com presunção de não culpabilidade, de não culpa. E aí vem a questão
do duplo grau de jurisdição. E eu quero fazer uma pergunta para o professor Rogério Sanches em relação ao duplo grau de jurisdição. Por quê? Ora, só uma lembrança aqui. Há um projeto de lei no Senado para alterar o CPP e possibilitar a execução provisória após o julgamento de segunda instância. Tá bem? No sentido que o Supremo decidiu. O duplo grau de jurisdição é um princípio constitucional? Todo mundo concorda, professor Rogério, que expresso não é. Expresso não é. Mas ele pode ser um princípio implícito? Essa questão é altamente controvertida. Alguns dizem, como Nelson Nery Júnior, Humberto Teodoro Júnior, o próprio Dinamarco, é implícito sim, porque a Constituição, no artigo 5º, inciso 55, diz que aos litigantes é assegurado contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. Então, um direito fundamental, a possibilidade de haver um recurso. Além disso, a competência recursal dos tribunais está prevista na Constituição. Então não é expressa, mas é implícita. Então o princípio do duplo grau está implícito sim na norma constitucional. Outros não. Para outros não, como dizem Marinoni e Barbosa Moreira. Não é implícito, porque a Constituição prevê a competência recursal e também originária. Não é? O fato de prever a competência originária já afasta o duplo grau. Ok? E nessa questão de competência originária, eu faço a pergunta ao professor Rogério Sanches. Primeira pergunta, professor Rogério. Na sua opinião, o duplo grau de jurisdição é um princípio constitucional? E como consequência disso, faço-lhe a seguinte provocação em relação ao foro especial por prerrogativa de função, que é um tema da moda. E quando o tema está na moda, ele vem nas provas, não é? Enfim, foro especial por prerrogativa de função. O promotor de justiça tem foro especial no Tribunal de Justiça, correto? Imaginemos que ele é julgado. Ali é a instância única. É a instância única. Dali cabe recurso? Cabe. Cabem recursos excepcionais, recurso especial extraordinário, que são recursos que não revolvem matéria fático-probatória. Então a questão fática transita em julgado ali, não é? Em julgado ali. Então um promotor de justiça, digamos que ele seja condenado no TJ, que é o foro especial, é a primeira instância, o primeiro e único julgamento em termos de matéria fático-probatória, não é? E ele é condenado. Se ele interpuser um recurso especial extraordinário que não tem efeito suspensivo, essa é a grande questão desse HC, ele já poderia começar a cumprir aquela pena provisoriamente? Então, faço as duas perguntas ao professor Rogério. Primeiro, recapitulando, pessoal, para vocês, quem está anotando, para não perder o fio da meada. Primeiro, professor Rogério, na sua opinião, o duplo grau de jurisdição é um princípio constitucional? Segunda pergunta, como consequência dessa, promotor de justiça condenado no foro especial por prerrogativa de função, que para ele é a única instância em termos de análise de provas, não é? Se for condenado, ele já deve ou pode começar a cumprir aquela pena? Então, agora o professor Rogério vai para a réplica. Vamos ouvi-lo. Vamos lá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Tudo em ordem? Olha que interessante. Parabéns, Gabriel Habib, pela sua explanação. Estão gostando, pessoal? Tem gente diretamente de Orlando de férias assistindo. Esse que está em Orlando de férias assistindo não vai passar no psicotécnico de concurso, né? Meu Deus, brincadeira, brincadeira. Parabéns por estar de férias assistindo um debate. Bom, vamos diminuir um pouquinho as mensagens. Peço para diminuir, para não travar, tem muita gente assistindo, Gabriel, antes de responder as suas importantes, duas boas perguntas, né? Me senti na fase oral de concurso, Gabriel, Antes, deixa eu até colocar o seguinte, eu vi um aluno perguntando para o Gabriel qual a diferença do princípio da presunção de inocência
e o princípio da presunção de não culpa. E o Gabriel Habib explicou de maneira ímpar. E eu quero dizer que eu, como promotor de justiça, tenho dificuldade de imaginar que eu devo obediência ao princípio da presunção de inocência, sendo que eu posso pedir para o juiz uma prisão temporária de uma pessoa. Como é que eu posso pedir para o juiz a prisão temporária de alguém que eu devo presumir inocente? Como é que eu devo trabalhar com reincidência pelo simples fato de alguém cometer novo crime depois de ter transitado em julgado de sentença condenatória por infração anterior, mas ao mesmo tempo ter que presumi-lo inocente? Então, por uma questão de coerência, se você tem no ordenamento jurídico medidas de constrição da liberdade ou patrimônio, direitos em geral, antes do trânsito julgado, você não pode falar em princípio da presunção de inocência. O Gabriel foi brilhante, é princípio da presunção de não culpa. E parabéns para o Gabriel, como defensor público, reconhecer isso. Bom, tanto que a nossa Constituição, no artigo 5º, em nenhum momento presume o cidadão inocente. Diz que não pode presumi-lo culpado. Agora, se você caminhar para o Pacto de São José da Costa Rica, aí é outro assunto. O Pacto fala expressamente o princípio da presunção de inocência. Agora, respondendo à pergunta do Gabriel. Será que nós temos consagrado o princípio do duplo grau de jurisdição? O Gabriel já explicou, novamente de forma brilhante, que existe divergência e citou doutrinadores que têm doutrina balizada sobre o assunto. Eu trabalho com a ideia de que o princípio do duplo grau de jurisdição está implícito na nossa Bíblia política. Por quê? A partir do momento que a Constituição dá aos tribunais competência recursal, é porque implicitamente se reconhece, em regra, o direito de o cidadão buscar uma revisão da decisão de primeiro grau. Então eu vou repetir. Se você procurar na Constituição Federal consagrado expressamente o princípio do duplo grau de jurisdição, você não vai encontrar. Mas quando você analisa a Constituição Federal e a competência que ela dá aos tribunais, seja aos tribunais inferiores, seja aos tribunais superiores, eu acho que está evidente que o duplo grau de jurisdição está garantido, como regra. Como regra, eu até falei Bíblia política, essa expressão quem usa para se referir à Constituição Federal é Canotilho. Canotilho chama a Constituição de um país de Bíblia política, porque é o livro sagrado do Estado, é o livro sagrado da democracia, é o livro sagrado da organização política. Por isso que eu falei Bíblia política aqui, fazendo uma homenagem a Canotilho. Agora vejam. Então, Gabriel, eu entendo que o duplo grau de jurisdição é um princípio implícito. Agora veja, Gabriel, um princípio regra. Não é absoluto. Tá certo que você me ferrou com o exemplo. Quando você coloca promotor de justiça condenado pelo tribunal competente, aí você me toca, né? Porque eu já fico imaginando o meu colega ou eu mesmo. Aí você me ferrou com o exemplo. Né, Gabriel? Me ferrou com o exemplo. Mas vamos lá, vamos trabalhar com esse exemplo. Promotor de justiça condenado pelo Tribunal de Justiça é uma condenação primeira, já feita pelo órgão colegiado, que é o órgão único a fazer a análise de provas. Aí o promotor, pelo fato de ter foro por prerrogativa de função, não significa que ele não possa se valer de recurso para o STJ ou para o STF. Mas o tribunal competente para analisar provas já analisou. E o promotor é condenado. E agora? Gabriel, eu entendo que esse promotor já pode ser objeto de execução provisória. Porque o foro por prerrogativa de função, em apertada síntese, ele tem ônus e tem bônus. Esse é o ônus. O bônus, talvez, seja o promotor de justiça não ser julgado por um juiz de primeiro grau que, em tese, tem menos experiência. Ele já é julgado por um colegiado formado por magistrados mais experientes. Isso é um bônus. Mas qual é o ônus? Ele não tem um duplo grau fático. Ele só tem aquele julgamento e, se for condenado, já cumpre a pena. Pronto, acabou. A pena provisória.
Tá ok? Então, lembrando que o duplo grau de jurisdição é um princípio regra. Ele admite exceções e no caso do promotor de justiça não é diferente. Então, o promotor de justiça, um juiz de direito, condenado pelo tribunal competente, ele pode recorrer para o STF ou para o STJ, mas esse recurso não tem efeito suspensivo. Então, eu posso já executar provisoriamente a pena. Guarda o que eu falei, eu sei que eu fui um pouco chulo, mas ajuda você que está estudando para concurso. O foro por prerrogativa de função tem ônus e bônus. Promotor, você teve o seu bônus. Você foi julgado por um órgão colegiado, formado por magistrados mais experientes. Agora você tem um ônus, qual é? Se condenado, você já vai estar sujeito à execução penal provisória. Então, Gabriel, já me despedindo de todos, e eu vejo que o pessoal gostou dessa iniciativa. Vamos fazer mais vezes, viu, Gabriel? E vamos fazer mais vezes. E vamos torcer para todos os professores fazerem isso, que vai ajudar todos os concurseiros desse Brasilzão. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para o Gabriel. Ele não me fudeu com o promotor de justiça no Tribunal de Justiça? Me fudeu, né? Então agora eu vou fuder. Diminui um pouquinho. Agora é minha vez, Gabriel. Minha vez. O duro que ele fala por último, né? Isso que é o bom. A defesa sempre fala por último. Aí o MP se fode. Mas vamos lá. No próximo, Gabriel, você fala primeiro e eu falo por último, hein? Diminua um pouquinho. Quem não conseguiu assistir, fiquem tranquilos que eu vou colocar todo esse debate entre mim e o Gabriel no YouTube. Fiquem tranquilos, eu vou colocar lá. Diminua, por favor. Diminua, que eu vou fazer a pergunta para ele. Gabriel, diminua, por favor, ó. Então nós chegamos à conclusão de que órgão colegiado, confirmando a decisão de primeiro grau, ou o órgão colegiado não for por prerrogativa de função, é suficiente para que a pena seja objeto de execução provisória, tá ok? Chegamos a essa conclusão, ótimo. Então agora eu quero saber o seguinte, Gabriel. Quem comete crime doloso contra a vida, homicídio, por exemplo, aborto, infanticídio, participação, induzimento ou auxílio ao suicídio, crime doloso contra a vida é julgado pelo tribunal do júri, que é um órgão colegiado. Aí você vai falar, peraí, mas é um órgão colegiado de primeiro grau formado por juízes leigos, mas soberano nos termos da nossa Constituição Federal. Então o que eu quero saber de você, Gabriel? Será que uma pessoa condenada pelo tribunal do júri, que é um órgão colegiado e soberano, já pode ser objeto de execução penal provisória? Tá aí, meu amigo. Eu quero ouvir a sua resposta e agradecer imensamente você ter aceitado o convite e ter inaugurado comigo essa série de debates pelo Periscope. Um abraço para todos e eu tô ávido a escutar a resposta do Gabriel Habib. Abraço, galera. Oi, pessoal, deu um errinho aí de internet que caiu aqui, deu um problema com a conexão. A culpa não é nossa, é da net, que é muito ruim, a gente paga caro por um serviço ruim. E a provocação do Rogério foi muito boa. E sobre o próximo vídeo, de eu falar primeiro, eu quero falar que eu sou defensor. Eu sempre falo por último. Né? Mas no próximo, como a provocação vai ser minha, eu falarei primeiro sim. Vamos lá. Todo mundo entrando, todo mundo Pernambuco na área, vamos lá, pessoal, vamos entrando e vamos evitar falar porque tem muita gente, tem mais de 1.500 pessoas ao vivo e todo mundo tem que partilhar, ouvir, ter acesso, senão vai travar. O Rogério, eu recebi mensagens também, hoje, de pessoal que ia estar, além dos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, alunos passeando, mas que, embora não passem no psicotécnico, como você falou, merecem o nosso parabéns porque estão se esforçando, estão se dedicando. A gente sabe quanto é difícil passar no concurso. Inicialmente, vamos lá, professora Ana Cristina, um beijo para você. Eu quero parabenizar o Rogério pela pergunta do júri que foi esse. Vocês estão vendo o que eu falei no começo? Todo mundo sabe o que o Supremo decidiu. A gente quer levar a discussão para outro lado, para um campo não explorado. Todo mundo falou que viola a presunção de inocência, que não viola. Era muito confortável para o Rogério dizer que não viola a presunção de inocência.
como promotor, e para mim, como defensor, que viola. Só que a nossa proposta não é essa. A gente tem que sair da zona de conforto. A nossa proposta é debater e ir para algum lugar até então não explorado, tá bem? Então, além do ineditismo da ideia, do debate, há o ineditismo do terreno para onde levamos essa questão. Quero parabenizar o Rogério também por sentir dificuldade, né, em se imaginar cumprindo a prisão e pedir a prisão de alguém. Isso é salutar para o operador do direito. O operador do direito tem que ter essa sensibilidade que ele tem. Eu achei muito legal, bacana, Rogério, parabéns para você, porque você se colocar no lugar do outro. E eu acho injusto. Eu acho injusto o promotor de justiça ele ser condenado no foro especial, que é uma instância única em termos de provas, e já começar a cumprir a pena, né? Eu acho injusto porque, como o Rogério falou, todo mundo tem direito a buscar uma revisão do mérito da causa. Todo condenado tem direito, e dizendo que ele assumiu que há um princípio implícito, realmente existe, eu acho injusto. Se todos têm direito de buscar a revisão do mérito, tentar provar, demonstrar que a prova era robusta ou era frágil, dependendo da questão, eu acho injusto, tudo bem? E essa questão é muito importante porque a questão do júri é uma questão até hoje não explorada, mas nós vamos falar para vocês. Estamos antevendo aqui, inclusive, questões que podem ser cobradas em prova, não é? Na prova, imagina esse debate, uma questão dessa, numa prova discursiva, prova aberta, numa prova oral. Enfim, o júri é, digamos assim, uma instância única. Por quê? Vejam, é um órgão, só que é um órgão leigo, é um órgão não técnico. Então o réu é condenado pelo júri. É um órgão colegiado, não técnico, um órgão leigo, que é composto por pessoas que não têm o conhecimento técnico do direito. E há um problema sério, por quê? Cabe recurso? Cabe. Mas o júri é soberano. E a soberania é princípio constitucional. Por ser soberano, é muito difícil um tribunal reformar uma decisão do júri. Muito difícil, por quê? Aí a outra discussão, Rogério, talvez para outro debate no Periscope. Será que o tribunal poderia passar por cima da soberania do júri, dos jurados? O juízo natural é o conselho de sentença. Será que o tribunal poderia passar por cima? Ora, nesse caso, eu tenho uma opinião. Eu tenho um julgamento por um órgão leigo, portanto não técnico, e soberano. Mas, insisto, todos têm direito à revisão de mérito. O tribunal pode até dizer, olha, o júri é soberano, essa é uma questão que foi objeto de quesitação, né? Conheço do recurso, porém nego-lhe provimento. Até pode dizer. Mas eu acho tanto injusto para um quanto injusto para outro. Assim como é injusto para o promotor em única instância, fático-probatória, vamos chamar assim, instância fático-probatória, começar a cumprir a pena provisoriamente, é injusto para o réu, o autor do homicídio doloso, por exemplo, o autor do homicídio doloso, começar a cumprir a pena, já com a decisão do conselho de sentença. Eu acho que ele teria esse direito à revisão do méritum causa da sua questão submetida a juízo. Então, o que eu falo vale tanto para o promotor com foro especial, no TJ, quanto para o réu, condenado pelo júri por homicídio doloso, por exemplo, ele tem direito à revisão da questão fático-probatória. Tá bem? Bom, e aí, uma questão que nós debatemos muito foi a seguinte: existem casos de erros, ou não erros, situações supervenientes que extinguem a punibilidade, que podem gerar injustiça. Gabriel, e se prescrever? Eu conversando com o Rogério, né, a gente identificou vários casos em que pode haver uma injustiça decorrente da execução provisória da pena. Por exemplo, prescrição. Acontece muito comigo. O réu é condenado à primeira instância. A defesa apela. O TRF da primeira região, que é onde eu atuo,
ele demora 5, 6 anos para julgar uma apelação. Quando julga, ele confirma a condenação. Conhece da apelação, porém nega-lhe provimento. Ele confirma a sentença. A gente sabe, o acórdão que meramente confirma a sentença não interrompe o prazo prescricional. Então eu começo a contar o prazo de prescrição lá da sentença condenatória. Se eu interpuser um recurso especial para o STJ, ora, nesse meio tempo ocorrerá a prescrição. Então imagina você, aquele processo vai gerar prescrição. Aquele processo vai gerar prescrição, não é? E aí o réu começa a cumprir a pena provisoriamente de um crime que houve prescrição. O que fazer? Esse é um caso. O segundo caso que eu identifiquei com o professor Rogério, conversando com ele, Rogério, o que pode acontecer de um erro, um absurdo, uma coisa teratológica? Qual é a solução que o Supremo deu? Porque, vejam, de um lado, o Supremo disse, pode começar logo. Mas e se prescrever? Quer ver outra questão que eu identifiquei com o Rogério? Questão 2. São 57. Brincadeira. Questão 2. Cabimento de PRD após o julgamento do RESP. O que é PRD? Penas restritivas de direitos. O réu foi condenado em primeira instância e não obteve substituição da PPL, pena privativa de liberdade, por PRD, pena restritiva de direitos. Segunda instância, condenado. Não obteve substituição porque a pena ficou em 5 anos. Então ele está condenado. Em primeira e segunda instância, há uma pena de 5 anos e não teve a pena de prisão substituída por restritiva de direitos. Começa a cumprir. Fica preso. Lá no STJ, consegue-se reduzir a pena dele. Reduz-se a pena dele para 3 anos e 10 meses. O STJ substitui a pena de prisão por restritiva de direitos. Quando o processo descer da STJ, eu já tenho ali uma PRD aplicada e o réu está preso. Então o réu está preso, cumprindo uma pena de prisão que não existe, porque foi substituída por PRD. O que fazer nesse caso? É um caso teratológico. Outra questão envolvendo júri, né, que eu identifiquei com o Rogério. Absolvição, júri não. Procedimento comum ordinário. Vamos lá. Deu problema? Estão me ouvindo, gente? Deu problema? Cortou, deu problema? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá bom? Travou? Tá bom? Então vamos lá. Absolvição sumária. Conversei muito com o Rogério. O réu é absolvido sumariamente. Tá bom, já sei. Obrigado. Vamos reduzir para não travar. Absolvição sumária. O tribunal reforma. Acontece muito comigo também na prática. Mas quando o tribunal reforma, o que tem que fazer? Devolver para baixo, primeira instância, para seguir a instrução processual. Não é? Absolvição sumária, o MP recorre, o tribunal dá provimento de recurso da acusação e manda para baixo para seguir na instrução processual. E aí faz essa instrução processual toda e depois o juiz absolve ou condena. Já peguei alguns casos, e não são raros, de o tribunal, ao julgar o recurso da absolvição sumária, ele condena e aplica a pena. Quer dizer, deveria remeter à primeira instância para a instrução processual e depois faz o quê? Ao invés de fazer isso, ele condena e aplica a pena. Nesse caso, o réu vai cumprir a pena. E essa decisão é nula. Tem que anular. Ok? Então, o réu estaria fazendo o quê? Cumprindo uma pena baseado em uma decisão nula. O que fazer nesse caso? Outro caso, quer ver uma coisa interessante também? Essa foi do Rogério. Veja, o tribunal, o réu é condenado a 12 anos. 12 anos. E o juiz, eu pego muito na prática isso, ele considera inquéritos instaurados como maus antecedentes, violando o teor da súmula 444 do STJ. Não pode, não é? E considerando isso e outros erros do exame de pena, fixa em 12 anos. 12 anos de pena. O tribunal, o juiz, o tribunal mantém os 12 anos.
nega provimento do recurso e mantém 12 anos. Vai cumprir a pena. Execução provisória. No STJ, depois de 4 anos para jogar o recurso, o STJ reduz a pena para 8 anos. Então vejam, em primeira e em segunda instância, o réu foi condenado a 12 anos. Vai preso, execução provisória. No STJ, reduz a pena para 8. Enquanto ele está preso, enquanto o STJ leva 4 anos para jogar aquele recurso, ele já podia progredir de regime, por exemplo. Só que a progressão de regimes será com base naqueles 12 anos lá do tribunal. E não com base em 8 anos. Então ele não progrediu de regime, por exemplo, com base na pena em 8 anos, porque a pena era 12. Depois que o STJ reduziu para 8, já podia ter progredido lá atrás. Só não progrediu por quê? Porque o cômputo para a progressão era com base na pena de 12 anos que o tribunal fixou. E isso vai gerar uma injustiça. Não é? Outro caso muito interessante também, princípio da insignificância no descaminho. O réu praticou descaminho, vai vendo, hein? Olha o grupo de casos que o Rogério e eu identificamos na prática que pode gerar problema. Porque vai cumprir a pena, amigo. Qual é a solução que nós temos? Não é? Vamos lá. Deixa eu concluir para a gente depois resolver as questões. Outras. Insignificância de descaminho. O agente fez uma importação grande, sonegou 15 mil reais. O que o juiz fala? De acordo com o STJ, insignificância no descaminho até 10 mil. Não conceda insignificância, condena. O réu apela. Senhores desembargadores, para o Supremo Tribunal Federal, a insignificância até 20 mil insignificância. Eu soneguei 15. Então eu quero insignificância, quero ser absolvido. A tipicidade material. O tribunal, não. De acordo com o STJ, é até 10 mil. E mantém a condenação. Meu amigo, ele vai cumprir a pena de prisão. Ou que seja, a pena restritiva de direitos. Vai cumprir pena de prisão ou restritiva de direitos. Tudo bem? Porque sonegou 15 mil quando praticou descaminho. Deixou de recolher imposto de importação em 15 mil reais. Aí, daquela decisão, interpõe-se um recurso extraordinário para o Supremo. Meus amigos, quantos processos o Supremo tem para julgar? E quanto não demora? Depois de 1 ano, 2, 3, o Supremo vai dizer, aqui no Supremo, para fins de descaminho, insignificância até 20 mil reais. Reconheço o princípio da insignificância, isso, 20 mil, e absolvo o réu por atividade material. Ele teve que ir até o Supremo para obter a absolvição com base na insignificância, cumprindo pena. Ou seja, se o Supremo absolveu, ele cumpriu uma pena, seja a de prisão, seja restritiva de direitos, que não existiu. Por quê? Porque não tem crime. Porque se eu afasto a tipicidade material, crime não existiu. Então olha que teratologia, uma coisa teratológica, né? O réu está cumprindo uma pena por um crime que não existiu porque não houve lesão ao bem jurídico. E aí, Rogério, como é que ficamos? Não é? Perguntamos. Qual é a solução? Tem mais? Querem mais? Vamos mais, vamos lá. Vamos aprofundar. Vamos lá. Estamos aqui para aprofundar para vocês. Regime de pena. Vamos lá. Réu condenado por tráfico privilegiado. Artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal. Código Penal aí. 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Se o réu for primário, tiver bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, se ele não compuser a organização criminosa, a pena reduz-se de 1/6 a 2/3, não é? E aí aquela pena de 5 anos cairia para 1 ano e 8 meses, no âmbito federal, por ter uma majorante, 1 ano e 11 meses, 1 ano e 2 anos, enfim, pequenininha. O que faz o juiz? Quer dizer, se ele obtiver a redução e chegar a uma pena de 1 ano e 10 meses, e for primário, o regime é aberto. 1 ano e 10 meses, primário, tudo favorável, regime aberto. O que o juiz faz? Não reconhece o privilégio. Fixo em 5 anos. A pena.
né? 5 anos semiaberto. Ou pior, né? A lei de crimes hediondos dispõe que o regime é inicialmente fechado, o que é pior. Veja, Rogério, pior. E o juiz na sentença fixa o regime inicial fechado, com pena de 5 anos, ou 6 anos por ali. Quer dizer, apela, diz o tribunal, não aplica o privilégio, mantenho a decisão condenatória em seus termos, e aí? E o regime inicial fechado. O réu interpõe um RESP para o STJ. E depois de 2, 3 anos, diz o STJ, pera lá, o réu é primário, tem bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e nem compõe organização criminosa. Ele tem direito a obter a minorante do tráfico privilegiado e aplica o 33, parágrafo 4º. Aquela pena de 5 anos cai para 1 ano e 10 meses, que permitiria àquele condenado regime aberto. Então, enquanto o STJ julgava o recurso, o que aconteceu? Ele cumpriu pena no regime inicial fechado. Como fica o réu? Preso. Inicial fechado. E depois de anos para jogar um recurso, o que acontece? Descobre-se, entre aspas, né? O STJ diz que o tráfico é privilegiado. E fala, opa, essa pena cai para 1 ano e 10 meses, fixa o regime aberto, de acordo com o 33 do Código Penal. 33, parágrafo 2º do Código Penal, que traz os requisitos para os regimes. E aí, o que fazer? É claro que eu, defesa, não vou esperar esses problemas acontecerem. Num caso de prescrição, de um regime injusto, não é? Da insignificância. O que fazer nesses casos teratológicos, em que o réu ficará preso, cumprindo a pena, seja ela qual for, mas é uma pena criminal, é um constrangimento, e ao final, a pena sequer existiria, ou permitiria um regime mais brando. E aí, eu e Rogério chegamos, quer dizer, Rogério e eu chegamos, não é? A mesma conclusão a que chegou o acórdão. O acórdão disse, eu estou com ele aqui, o voto do ministro Teori Albino Zavascki, e o acórdão disse, nesses casos, está aqui, nesses casos, de erros, de teratologias, há medidas a serem tomadas. Por exemplo, qual a medida a ser tomada? Vamos lá. Soluções. Podemos ter aí, por exemplo, medida cautelar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso especial ou extraordinário. Suspende-se a decisão do tribunal e, uma vez suspensa, não vai executar a pena provisoriamente. E se for prescrição, Gabriel? Outro caso, prescrição. Você, ao invés de ajuizar a medida cautelar para dar efeito suspensivo a esses recursos excepcionais, você pode fazer o quê? Você pode impetrar ordem de habeas corpus. Senhor ministro, seu desembargador prescreveu. Enquanto demorava para julgar, prescreveu. Não é? Não vamos esperar ele cumprir a pena se prescreveu. Habeas corpus para trancar a ação penal, extinguir, né? Trancar uma expressão não técnica. HC, olha o caso do descaminho. Senhor ministro do STJ... do STF, descaminho 15 mil, da insignificância, porque ele está condenado. Ele vai começar a cumprir pena e há insignificância aqui. Solução A, tudo bem? Medida cautelar ou HC. Só que veja, meus amigos, aí uma questão de ordem prática e o Rogério vai concordar comigo. Eu tenho certeza porque ele é um grande professor, sensível às questões processuais, procedimentais e temporais. Rogério, você acha... Bom, em quanto tempo sai uma guia de execução provisória, um mandado de prisão? Ah, meu amigo, 1, 2 dias no máximo, né? 3 que seja, uma semana que demore ainda. Quanto tempo o STJ ou STF vai levar para julgar um HC? Semanas? Meses? Indefere liminar? Aí para julgar o mérito? 2, 3, 4, 5 meses. Se for uma pena baixa, não precisa mais não, tá? Já cumpriu a pena toda. Quer dizer, movimenta a máquina prática e que pode não ter efetividade. Ora, o que é mais prático?
O que é mais razoável? Resolver ali no processo mesmo, ou ter que impetrar uma ordem de habeas corpus, tem que tirar xerox, tem que juntar, não cabe dilação probatória, prova pré-constituída, tem que tirar várias cópias, não é? E aí pode acontecer de esquecer um documento importante, aí o ministro nega provimento, não conhece, porque, enfim, é uma série de detalhes que atravancam a questão prática. E o que é pior, continua a superlotação carcerária. Não é? Em 2003, o legislador retirou do requisito para a progressão de regime o exame criminológico. Isso ninguém fala, né? Mas a gente sabe, não sabe, Rogério? Por que retirou o exame criminológico? O exame criminológico era requisito também para a progressão. Por que tirou? Superlotação carcerária. Né? Não tinha pessoal... O que é o exame criminológico? Era uma entrevista com uma equipe multidisciplinar do Estado, não é? Do Estado. E aí, para ver se o condenado podia progredir sem voltar a delinquir. Só que o Estado, amigos, não tem pessoal suficiente para isso. Aí disseram, peraí, o que está travancando a progressão de regime? E mantendo a superlotação carcerária? Não é? Aí o exame criminológico? Tira isso, isso vai gerar, tira. É melhor tirar do que construir presídios. Tira esse negócio. Não é? Tira esse negócio. Tiraram da lei. Para evitar, para resolver, na verdade, a superlotação carcerária. E quanto mais réus você mandar para a prisão, mais superlotação carcerária. Não é? E aí, fazer o quê? A única solução aqui é processual. Ou medida cautelar, ou HC. Tudo bem, gente? Então... foi com muito carinho que eu aceitei a provocação do professor Rogério. Esse debate eu achei muito legal. Vamos fazer outro, gente? Vamos fazer outros? O que vocês acham? Faremos outros? Eu acho legal. Mas no próximo, eu vou te provocar, professor Rogério Sanches, não é? E no próximo eu falo primeiro, fique tranquilo. Vamos fazer outro sim. Agora, não é fácil achar um tema atual, relevante, que instigue a curiosidade. A gente queria o seguinte, mandem pra gente temas para fazermos o próximo debate. Gabriel, onde? Eu tenho uma ideia. Não coloca aqui não, para não dar muita mensagem, não dar confusão. Vão nas nossas redes sociais, Instagram, Periscope, estamos no Periscope, né? Instagram, Twitter, Facebook, não é? Nas nossas postagens, nós colocamos aquela artezinha hoje, debate, Rogério e eu, tal, aquele bannerzinho branco. Comenta ali, dá sugestão ali, que fica mais fácil, né? Pelo menos concentram as indicações numa lista única. Então, quando acabar o vídeo, vão lá naquelas nossas postagens, tanto minha quanto do Rogério, e sugiram temas lá, tá bem? Que aí a gente, como sempre, faz para vocês, porque a gente quer que vocês estudem. E o Periscope o Periscope júri simulado? Ih, rapaz, vamos lá. Mas pelo Periscope não dá, né? E aí? Tá bom, desafio. Eu vou a São Paulo te encontrar para esse júri simulado. Vou, com o maior prazer. E aí, meus amigos, o Periscope... eu posso ser o defensor no júri simulado? Eu posso fazer o papel da defesa? Meus amigos, o que eu ia dizer? O Periscope, lembrei, é um instrumento fantástico que permite... Hoje, eu fiz uma tarde de autógrafos do lançamento do meu livro, Leis Especiais. Esse aqui, né? E aí, da editora Juspodium. E aí uma aluna, Roberta, falou, Gabriel, eu sou concursanda, eu tô dura, tô sem grana, tô cheio de problema. E, caramba, eu vou ter que estudar com vocês. Eu vou ter que estudar com você, com o Rogério, com Flecha, no Periscope. Porque lá nós temos aula de altíssimo nível de graça. Não é? Eu fiquei feliz e tudo que a gente puder fazer, Rogério, eu e os nossos professores todos, para ajudar vocês, nós iremos fazer. Olha, Rogério, estou muito feliz com o debate, muito feliz mesmo. Eu acho que foi de altíssimo nível, o pessoal gostou. Vamos fazer outro sim, muito em breve, tá bem? E é um tema realmente cabuloso, que instiga, e eu acho que a gente conseguiu. A gente conseguiu, Rogério, levar o tema para um terreno até então não pisado por ninguém. A gente conseguiu pegar o tema,
Estava todo mundo falando a mesma coisa e levamos o tema para um local onde ninguém tinha pisado ainda. Conseguimos e aguardem os próximos. Pessoal, um abraço para vocês todos. Foi um prazer estar com vocês. Até o próximo Periscope, até o próximo debate e tchau. Bons estudos para todo mundo. Um abraço.